Por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quaresma com Santo Tomás, aqui no canal Amorintos. Você que está aqui pela primeira vez, nós já pedimos no começo dessa nossa quaresma com São Tomás que você se inscreva no canal, assine as notificações, ative as notificações, deixe seu like e comente aqui nesse vídeo o que você achou, o que você entendeu, o que você gostou deste texto que nós vamos ler ao chegar ao final aqui e que nós vamos meditar juntos para iniciar essa nossa quaresma. O primeiro tema que nós trazemos aqui é a morte. A morte, para Santo Tomás, ele tem uma definição muito própria dessa nossa meditação de quarta-feira de cinzas. Tomás de Aquino não traz a morte como natural ao homem, não traz a morte como natural ao ser humano. E aqui ele vai explicando o porquê. Para Tomás, quando Deus criou o homem, ao homem foi concedido um benefício. Foi concedido um benefício na pessoa de Adão. E a punição foi perder este benefício. Perder tal benefício é a punição para o seu pecado. E Tomás traz aqui uma tríade entre espírito, vontade e corpo. Poderíamos assim dizer, relacionando até um pouquinho com o que diz Paulo, né? Tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo. Mas aqui Tomás diz assim que na criação o espírito do homem estava completamente subjugado a Deus, ou seja, dependente, ligado, serviente, subserviente, servindo a Deus. Assim como a vontade do homem estava totalmente, nesse mesmo sentido, subjugada, servindo a sua razão, e bem como o corpo totalmente subjugado e servindo a sua alma. Pelo pecado, isso se perde. Não há uma total corrupção deste laço, mas para Tomás ele diz que ali a relação do homem com Deus houve um afastamento. E o que é o pecado, senão esse afastamento por parte do homem de Deus? Você veja que eu faço um movimento apenas com uma das mãos, porque esse afastamento por parte do homem com relação a Deus, o homem, eu e você que nos afastamos de Deus. Por conta disso é que veio a morte. Por conta disso é que veio a morte. E todos os defeitos que nós temos. Porque a vida e a integridade do corpo, diz Tomás, estão unidas e dependem de que o corpo esteja totalmente subjugado à alma. Como algo que pode ser aperfeiçoado, se subjuga àquilo que o aperfeiçoa. Se submete àquilo que aperfeiçoa. Por exemplo, aos que fazem academia, como o músculo se submete ao exercício. O músculo não contraria o exercício. O músculo, à medida que o exercício vai sendo feito, o músculo vai crescendo. Pode ser que o músculo se rompa, mas é porque aí é um exercício desmedido. O exercício medido, o exercício dentro da ordem, ele faz com que o músculo se aperfeiçoe, aumente de tamanho, cresça. Por isso que surgem as coisas como a morte, a doença, é aí que Tomás diz. E a alma racional, o ser humano, por natureza imortal. A nossa alma não morre, por isso que nós temos a esperança da ressurreição na vida eterna. Por isso que nós temos a esperança de chegarmos à vida eterna. Por isso que Tomás diz que a morte é natural para o corpo. É aqui que tem a chave da questão. A morte não é natural para a nossa alma. A nossa alma anseia e deseja e busca a vida eterna, porque a vida eterna é possível. Mas o nosso corpo está submetido à morte. Por quê? Porque o corpo é formado por coisas que são passíveis de corrupção, como diz Tomás nessa meditação. E é nesse sentido que a morte é natural para o homem. Quando Tomás até ele cita que o homem não é a alma e o homem não é o corpo, ele cita na Suma Teológica, mas sim uma junção dos dois, e é disso que ele fala. E Deus que criou o homem, sendo Deus Todo-Poderoso que criou o ser humano, criou o homem, criou a mim e a você que está assistindo essa meditação, concedeu ao primeiro homem a necessidade, concedeu ao primeiro homem o benefício de não ter aquela necessidade de morrer, que estava atrelada à matéria. Contudo,
esse benefício foi retirado, ou seja, o homem não tinha a maldade, não tinha não tinha essa corrupção, mas o homem escolheu, pelo pecado, viver essa corrupção. Não estar mais totalmente dependente de Deus quando desobedeceu a Deus. E a morte, portanto, é natural, se considerarmos, se a gente vê do que a gente é feito. Nós somos feitos de carne e osso e por isso a morte é natural. E a morte é uma punição. Uma punição porque perdemos o privilégio de já vivermos ainda mais a vida eterna aqui. E nessa meditação nós temos o desejo e o objetivo, a vontade de vivermos essa vida eterna aqui. De não perdermos, já que estamos condenados, né, à morte do corpo, nós morreremos, mas não estamos condenados à morte da alma. A nossa alma existe a possibilidade de experimentar a vida eterna. E assim nós queremos experimentar a vida eterna, e é por isso que nós nos colocamos nesta quaresma com o exercício de que o nosso corpo padece, mas a nossa alma foi feita para o céu.